A Universidade da Geórgia conseguiu datar a resina da bugosfera por carbono, revelando 12.560 anos de idade. A tomografia computadorizada mais recente finalmente atravessou o invólucro metálico selado do artefato. E o que apareceu dentro simplesmente não corresponde a nenhuma técnica metalúrgica conhecida da antiguidade. Lá dentro, existem 18 microesferas organizadas em anéis geométricos perfeitos, interligadas por 52 fios semelhantes a fibras ópticas, todos conectados a um componente retangular central que os pesquisadores estão chamando de chip. O Dr. José Luiz Velasquez, especialista com 3 décadas de experiência em exames radiográficos de artefatos antigos, afirmou que nunca viu nada parecido. As imagens revelam que o interior da esfera foi projetado, não ornamentado. A estrutura é composta por 3 camadas metálicas concêntricas, cada uma com poucos milímetros de espessura, feitas com materiais ou processos diferentes. O mais surpreendente é que essas camadas são totalmente contínuas, sem junções, soldas ou separações visíveis, algo que hoje exigiria técnicas avançadas como metalurgia em pó com prensagem isostática a quente, deposição química de vapor ou fundição de precisão, processos associados à engenharia moderna. Mas o mais impressionante está dentro dessas camadas. 3 instituições independentes, Universidade do México, Southwest Research Institute e a equipe do Dr. Velasquez, chegaram à mesma conclusão. 18 microesferas de alta densidade flutuam dentro da cavidade interna, visíveis nas imagens como pontos brancos brilhantes. Elas estão distribuídas em 2 anéis coordenados matematicamente, 16 no anel externo e 2 no interno, todas conectadas ao chip central por meio de uma rede de filamentos. Essas conexões formam uma topologia idêntica aos sistemas de sensores distribuídos usados em satélites modernos. A análise microscópica revelou que os 52 fios possuem diâmetros entre 40 e 350 micrômetros, exatamente dentro da faixa típica de fibras ópticas atuais. Mais surpreendente ainda, eles parecem ser feitos de vidro à base de sílica, não metal. Inserir fibras de vidro tão frágeis dentro de metal sem quebrá-las exigiria fabricação aditiva avançada ou montagem extremamente precisa, tecnologias difíceis até mesmo nos dias de hoje. E apesar disso, as fibras mostram perdas ópticas ultra baixas, com desempenho igual ou superior ao de cabos de telecomunicação modernos. Esses filamentos atravessam a camada intermediária como cinturões, conectam-se a pinos de cobre na superfície externa e convergem para as microesferas internas e, por fim, para o chip, formando uma rede tridimensional de comunicação, composta de interface externa, fibras, nós internos e um processador central. Tudo em topologia hub and spoke. Projetos modernos de satélites seguem exatamente essa configuração. Os satélites experimentais SPRs da Estação Espacial Internacional, drones esféricos autônomos com sensores distribuídos, empregam o mesmo arranjo. A vantagem funcional é clara: cobertura omnidirecional, a partir de um ponto central de coordenação. Qualquer que fosse o propósito desse dispositivo, ele exigia consciência ou capacidade de transmissão em 360 graus. Pense no que isso significa. Alguém não criou apenas uma esfera metálica. Criou um sistema de rede distribuída com nós internos, conexões ópticas e um processador central coordenando as operações. Isso é engenharia de sistemas. Preciso pausar aqui porque isso é fundamental. Quando dizemos rede de fibra óptica, não estamos falando de algo apenas parecido com tecnologia moderna. Estamos falando de arquitetura de fibra óptica real. Fios de vidro no tamanho correto. Propriedades de transmissão óptica. Pontos de contato em cobre. Topologia, hub and spoke. Isso não é evolução convergente de design.
É exatamente a mesma solução de engenharia que usamos hoje. E isso levanta uma pergunta absolutamente perturbadora. Quem ensinou isso a eles? Ou fomos nós que aprendemos algo assim a partir disso? Guarde essa pergunta enquanto avançamos. A espectroscopia de raios X identificou a composição da liga base, aproximadamente 95% de alumínio, com traços de silício, manganês e ferro. Parece alumínio aeroespacial padrão, algo próximo das ligas da série 6000. Mas os testes de dureza revelaram algo impossível. 330 na escala Brinell. Alumínio aeroespacial típico mede entre 120 e 180. As ligas de alumínio mais duras, endurecidas por precipitação e submetidas a tratamentos térmicos específicos, atingem no máximo cerca de 200. Esta liga se aproxima da dureza de aço carbono médio, mantendo a baixa densidade do alumínio. Uma análise mais detalhada do Southwest Research Institute revelou o motivo: incorporação de elementos de terras raras, cério, neodímio e lítio. Não são impurezas, são adições intencionais. Cada um desempenha funções específicas de engenharia. O cério fornece estabilidade em alta temperatura e resistência à corrosão. Pesquisas recentes do Oak Ridge National Laboratory demonstraram que ligas de alumínio com cério mantêm resistência a 300 °C, temperaturas nas quais o alumínio convencional falha de forma catastrófica. O neodímio cria propriedades magnéticas excepcionais. É o principal elemento dos ímãs permanentes mais fortes que podemos fabricar. O lítio reduz a densidade enquanto mantém a resistência. Ligas aeroespaciais ultraleves usam lítio exatamente por essa combinação de propriedades. Isso é metalurgia intencional, para aplicações em ambientes extremos. Operação em alta temperatura. Funcionalidade eletromagnética. Otimização de peso. Alguém entendia engenharia com elementos de terras raras. A descoberta se torna ainda mais impressionante quando percebemos que os elementos encontrados no artefato são exatamente os mesmos usados nas pesquisas mais avançadas de computação quântica na atualidade. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos classifica terras raras como essenciais para sensores, sistemas de comunicação e aplicações de processamento quântico. Universidades como Montana State e Chicago, além de instituições como a MITRE, desenvolvem qubits e memórias quânticas baseadas nesses materiais em laboratório neste exato momento. Pesquisadores usam itérbio, európio e érbio em computação quântica porque esses elementos oferecem vantagens únicas. O itérbio mantém coerência quântica por vários segundos, 1000 vezes mais que sistemas comuns. O európio permite memórias quânticas extremamente estáveis. E o érbio opera em 1,5 micrômetro, o mesmo comprimento de onda das telecomunicações de longa distância. Com isso em mente, a Boga-Sphere ganha uma interpretação totalmente nova. Suas microesferas internas poderiam atuar como unidades de memória quântica. A rede de fibras, como canais de transmissão protegidos contra interferência. As camadas metálicas funcionariam como blindagem, e o chip central coordenaria operações distribuídas. Nada disso é mágico. Corresponde ao que há de mais avançado na tecnologia humana atual. O problema surge quando se analisa a idade do objeto. A resina encontrada em 31 microperfurações de 4 mm, usada para fixar as fibras, foi datada pelo Centro de Estudos Isotópicos da Universidade da Geórgia em 12.560 anos, com margem de 30 anos, ou seja, mais antiga que as pirâmides, que Göbekli Tepe, e até que o surgimento da agricultura, situando o artefato no turbulento período Younger Dryas. Segundo a arqueologia convencional, sociedades dessa época eram pré-agrícolas, sem metalurgia avançada ou precisão mecânica. Mesmo assim, o artefato exige a perfuração de 31 microfuros perfeitamente alinhados em uma liga de alumínio endurecido
com dureza 330 Brinell, algo que hoje requer brocas de diamante e máquinas CNC. Ainda assim, alguém conseguiu fazer isso há mais de 12 milênios. Esse período foi marcado por colapso climático, extinção de megafauna e possíveis impactos de cometas, evidenciados por platina, black matte, derretimento glacial e elevação abrupta do nível do mar. Diante disso, uma pergunta inevitável surge: teria existido uma civilização avançada antes dessa catástrofe? Se o Younger Dryas destruiu sociedades tecnológicas, poucos vestígios teriam sobrevivido, talvez incluindo a Boga Sphere. Ou a datação está incorreta, algo improvável em um laboratório certificado, ou nossa compreensão da história humana está incompleta. Nenhuma das opções é confortável. Com base no design interno revelado pelos raios X, nas análises de materiais e na organização da rede interna, surgem possíveis funções para o dispositivo. Ele pode ter sido um sistema de armazenamento quântico, no qual as microesferas atuariam como unidades de memória acessadas por fibras ópticas e coordenadas por um chip central, permitindo densidades de informação superiores às tecnologias atuais. Também pode ter funcionado como uma matriz de sensores distribuídos, com cada esfera detectando fenômenos variados, radiação, gravidade, flutuações quânticas, e enviando dados pela rede óptica para a análise central, de forma semelhante ao modo como veículos autônomos modernos integram lidar, radar e câmeras. Outra possibilidade é que tenha sido uma estação de comunicação avançada, capaz de transmitir em múltiplas frequências e criar padrões direcionais por meio de fibras coordenadas, operando como uma antena esférica extremamente sofisticada. Também pode ter funcionado como um sistema de energia autossustentável, no qual as microesferas armazenariam energia comprimida, enquanto o chip central a distribuía e as fibras reduziam perdas. A diferença térmica entre o interior quente e o exterior frio sugere geração de energia ou isolamento altamente eficiente, permitindo funcionamento prolongado. Cada hipótese proposta se ajusta a partes das evidências, e a função real do artefato pode envolver múltiplos propósitos simultâneos. Assim como satélites modernos acumulam comunicação, sensoriamento e navegação em um único sistema. O Laboratório de Pesquisa de Materiais do MIT possui instrumentos capazes de testar de forma conclusiva todas as alegações sobre o objeto. As instalações MIT Antonano repousam sobre uma laje de concreto de 2.300 toneladas, com vibração limitada a apenas 0,78 micrômetro por segundo, permitindo que microscópios eletrônicos alcancem resoluções de 0,078 nanômetro, menor que a largura de um átomo. O microscópio eletrônico de transmissão ambiental, Hitachi HF5000, oferece resolução subangstrom e análise química simultânea, enquanto o sistema de raios X-Zeiss, X-Radia 620 Versa produz reconstruções 3D internas completas sem abrir o artefato. Trata-se de análise totalmente não destrutiva em escala nanométrica. O Centro de Pesquisa em Materiais para Arqueologia e Etnologia do MIT é especializado exatamente nesse tipo de investigação, aplicando métodos avançados de ciência dos materiais a objetos arqueológicos. Essas ferramentas permitiriam determinar o método de fabricação pela assinatura metalográfica, diferenciando metalurgia em pó, CVD ou fundição de precisão. Verificar idade pela análise isotópica do alumínio, identificando se corresponde aos padrões terrestres ou apresenta assinaturas não terrestres, e detectar possíveis sinais quânticos por espectroscopia de fluorescência, verificando se os elementos de terras raras exibem emissões compatíveis com manipulação de estados quânticos. Evidências de tratamento térmico, como temperaturas de recozimento, ciclos de aquecimento e taxas de resfriamento, também ficam registradas na microestrutura. A tecnologia para responder a todas essas questões já existe. O impedimento real
é o acesso às instalações. E o MIT não é o único local com essa capacidade. Fontes de radiação síncrotron, como o Diamond Light Source no Reino Unido, produzem feixes de raios X bilhões de vezes mais brilhantes que o Sol e podem oferecer análises igualmente revolucionárias. O European Synchrotron Radiation Facility, na França. Esses centros revolucionaram a análise arqueológica. Eles revelaram textos ocultos em pergaminhos de Herculano, carbonizados pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Papiros carbonizados tornaram-se legíveis graças à imagem por síncrotron, que detecta tinta à base de ferro em nível molecular, revelando escritos ocultos por 2 milênios. Essas instalações permitem identificar pigmentos, técnicas de fabricação e artefatos antigos com precisão atômica. A tomografia de contraste de fase revela variações sutis de densidade, enquanto espectroscopias de absorção e fluorescência mapeiam estados químicos e elementos traço em escala submicrométrica. Aplicadas à bugasfera, essas técnicas poderiam mapear a distribuição dos elementos de terras raras em cada microesfera, buscando padrões uniformes ou zonas de dopagem intencional, além de identificar possíveis anomalias isotópicas de origem extraterrestre. Também revelariam a química da resina e sua interação com a liga metálica, reconstruindo a sequência de fabricação. As fibras internas poderiam ter composição, estrutura cristalina e propriedades ópticas caracterizadas com precisão inédita. A fonte de nêutrons de Oak Ridge oferece vantagens decisivas ao permitir que nêutrons atravessem metais densos e revelem materiais orgânicos escondidos, câmaras internas, peças móveis e microestruturas que raios X não conseguem mostrar. Esse tipo de difração poderia identificar compartimentos ou mecanismos invisíveis no artefato. O ponto mais desconcertante, porém, é a variação de peso registrada. Começou em 2 quilos, subiu para 10 e agora está em torno de 6. Como o peso reflete massa, essa oscilação sugere processos internos desconhecidos, absorção ou liberação de material, ou erros sistemáticos difíceis de conciliar com a física convencional. A isso se somam campos magnéticos intensos, sem fonte energética aparente, aumentando o enigma. O comportamento térmico também desafia a explicação. O interior aquece acima de 150 graus Celsius, enquanto o exterior permanece frio, mesmo exposto a uma chama de 400 °C, indicando isolamento excepcional ou controle térmico ativo. Para confirmar essas anomalias, seriam necessárias medições independentes com balanças mecânicas, testes em vácuo, monitoramento rigoroso de temperatura e total blindagem eletromagnética. O paradoxo é que cada componente isolado, fibras ópticas, ligas raras, microesferas, arquitetura em rede, se encaixa na física atual. O problema surge quando tudo aparece integrado em um único dispositivo supostamente feito há 12.560 anos, muito antes de qualquer metalurgia avançada. Se a datação estiver correta, a linha do tempo tecnológica humana precisa ser revista. Casos como o mecanismo de Anticítera, as esferas de Klerksdorp ou a esfera de Betz já desafiaram interpretações arqueológicas, mas nenhum apresenta a complexidade da Buga Sphere. Ela não se parece com formações naturais, nem com objetos industriais mal identificados. Sua combinação de ótica, metalurgia avançada e possíveis propriedades quânticas sugere um salto tecnológico comparável ao impacto histórico de Anticítera. O próprio formato esférico reforça a ideia de tecnologia sofisticada. Desde o Sputnik até os satélites S-Paris do MIT, a geometria esférica se tornou padrão para sensores distribuídos e comunicação omnidirecional. A Buga Sphere parece seguir a mesma lógica, mas milhares de anos antes do que deveria ser possível. Levar o artefato a instalações de pesquisa de alto nível
enfrenta barreiras institucionais e políticas. Reputações científicas dependem de publicações revisadas por pares, e alegações extraordinárias exigem evidências igualmente extraordinárias. Pesquisadores hesitam em arriscar suas carreiras com objetos controversos, e agências de fomento preferem financiar linhas de pesquisa estabelecidas, com resultados previsíveis. Surge então um dilema. Não é possível comprovar alegações extraordinárias sem acesso a instalações de ponta, mas também não é possível obter acesso a essas instalações sem provas prévias que estabeleçam credibilidade. Enquanto isso, a esfera permanece em coleção privada, aguardando o comprometimento institucional. A verificação rigorosa exigiria datação radiocarbônica independente conduzida em vários laboratórios AMS ao redor do mundo, como a Beta Analytic, o Oxford Radiocarbon Accelerator Unit e o ETH Zurich, utilizando amostras de diferentes pontos da peça para eliminar qualquer risco de contaminação. A confirmação dos materiais também necessitaria de múltiplas técnicas, incluindo análise por síncrotron em centros como Diamond ou ESRF, tomografia por nêutrons em Oak Ridge, microscopia eletrônica em instituições como o MIT ou Sandia National Labs e espectrometria de massa para determinação de razões isotópicas. A caracterização das fibras exigiria testes ópticos detalhados, com avaliação do espectro de transmissão em faixas visíveis e infravermelhas, medições de perda em diferentes comprimentos de onda e comparação direta com fibras comerciais da Corning ou Fujikura. Para investigar possíveis assinaturas quânticas, seria necessário analisar espectros de fluorescência de elementos de terras raras, sob excitações variadas, medir a resposta a campos magnéticos externos de intensidades diferentes, realizar testes criogênicos até temperaturas de hélio líquido e, caso surgissem indícios de comportamento quântico, medir tempos de coerência. O método científico prevê medições reproduzíveis, verificações independentes, análises estatísticas que descartem o acaso e revisão por pares conduzida por especialistas sem conflitos de interesse. A Buga Sphere permanece em posse privada e, apesar de já ter passado por radiografias, análises de materiais e uma primeira datação radiocarbônica, ainda falta verificação independente. Instituições como o MIT Synchrotrons e o Centro de Nêutrons de Oak Ridge podem participar, mas resultados conclusivos exigirão tempo, recursos e revisão por pares. 3 cenários são considerados: fabricação moderna usando materiais antigos, autenticidade, com idade confirmada de 12.560 anos, o que forçaria a revisão da história tecnológica, resultados ambíguos que manteriam o mistério. A esfera, do tamanho de uma bola de basquete e cerca de 6 quilos, foi encontrada perto de Buga, na Colômbia. A análise reúne especialistas de várias áreas, enquanto a comunidade científica se divide entre arte moderna, engenharia avançada desconhecida ou tecnologia antiga. Tomografias revelaram uma arquitetura interna complexa: 18 microesferas, 52 fibras ópticas, ligas de terras raras e uma topologia parecida com sistemas distribuídos atuais. Se a datação for correta, isso contradiz completamente o nível tecnológico esperado no Younger Dryas. Outros artefatos semelhantes podem existir, mas a confirmação depende de análises independentes e acesso a instalações de ponta. No fim, tudo se resume a 3 perguntas: quem construiu, quando e com qual propósito? A estrutura está documentada. Falta entender sua origem, moderna, antiga ou algo entre as duas.